fundamentais que o aluno precisa entender é a teoria dos conjuntos, que começa com números naturais e vai até números complexos, que é um conteúdo do terceiro ano. Então, eu montei uma aula interessante para te mostrar como que se dá essa relação entre os conjuntos e seus subconjuntos, que eu tenho certeza absoluta que vai deixar isso muito claro na sua cabeça. Por quê? Você está aqui em Matemática com Aendão, matemática descomplicada, tá bom? Para quem não me conhece, para quem não sabe quem eu sou o professor Aender Pereira, professor de matemática e educação financeira, sempre trazendo conteúdo de valor. Agora, sem perda de tempo, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Então, olha só, aqui a gente montou uma estrutura, deixa eu aparecer para você me ver. Montei aqui uma estrutura para você, que é o seguinte: nós temos o conjunto dos números reais, que é essa estrutura toda. Mas eu vou começar de baixo. Vou começar primeiro pelos naturais. Pessoal, Ender, conta pra gente. O que é, afinal de contas, número natural? Então tá. Número natural é um conjunto formado por zero, vou colocar aqui dentro, ó, zero e todos os inteiros positivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? 7, 8 e vai embora. Ou seja, começa no zero, são todos os inteiros positivos e nunca mais termina. Só que você vai perceber que aqui dentro do conjunto dos números naturais não tem número negativo, percebeu? Então fica difícil representar, por exemplo, quando você tem uma dívida, quando você tem um débito, fica difícil representar. Então a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa dos números negativos. Mas partindo do princípio que aqui não tem números negativos, então o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar números negativos. Só que a gente não pode mais agora chamar de naturais. Tem que chamar de conjunto dos números inteiros. Afinal de contas, professor, o que seria o conjunto dos números inteiros? Seria o conjunto dos números naturais, eu iria acrescentar os números negativos. Mas eu não posso colocar número negativo aqui dentro, porque vai contra o conceito de números naturais. Então, o conjunto dos inteiros é o conjunto dos naturais mais os números inteiros negativos, tá bom? Inteiros. Não tem fração, não tem decimal, não tem nada disso aqui. Então você está percebendo agora que o conjunto dos naturais ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que é esse rosinha, ele está totalmente dentro do conjunto dos inteiros, que é esse conjunto amarelinho aqui, tá vendo? Então, se eu acrescentar os números inteiros negativos, surge o conjunto dos números inteiros. E aí vem aquela discussão. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por quê? Porque o conjunto dos naturais está totalmente aqui dentro. E o conjunto dos inteiros ele é um complemento. Mas você vai perceber que aqui a gente não tem fração. Então não tem como, por exemplo, trabalhar com decimal, trabalhar com dízima, trabalhar com porcentagem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que acrescentar esses valores. E acrescentando esses valores, não tem como mais chamar de números inteiros. Então nós vamos chamar de números racionais, cujo símbolo é a letra Q. Você vai perceber aqui pela estrutura que os números naturais, os números racionais é um conjunto maior. Então o conjunto dos naturais está dentro dos inteiros e os inteiros está dentro dos racionais. E aqui a gente coloca o quê? Aqui a gente coloca as frações lá. 1/2. Deixa eu refazer porque essa aqui ficou muito ordinária. Vou fazer bonitinho, professor. 1/2. Decimal. Decimal que não é infinito, a gente consegue transformar em fração. Então, decimal também é o quê? Número racional. E dízima periódica? Também. Por quê, professor? Porque dízima periódica a gente consegue transformar em fração. Então, eu posso entender que o conceito de número racional é tudo aquilo que eu consigo transformar em fração perfeitamente. Seja a fração positiva, seja a fração negativa, tudo que você consegue transformar em fração é número racional.
Mas, professor, me tira uma dúvida. O número inteiro está dentro do racional. E o senhor acabou de falar que número racional a gente consegue escrever em forma de fração. E o 3? O 3 não é uma fração. Ele é. Basta você entender que eu tenho aqui debaixo do 3 o número 1. Pegou? Tá vendo aqui? Ah, mas e o 0,5? Ele não é uma fração, ele é um decimal. Mas eu consigo transformar em fração. Ou seja, 5 sobre 10. Que vai dar exatamente o quê? 1 meio. Pegou? Então, tudo aquilo que eu consigo escrever em forma de fração, eu chamo de número racional. Então, conclusão. Todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Porque os naturais estão totalmente dentro dos inteiros. Todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. E todo número natural, se ele é inteiro, obviamente ele é o quê? Ele é racional. Mas e os números que eu não consigo escrever em forma de fração? Isso é verdade. Existem números que a gente não consegue escrever em forma de fração. Quando isso acontece, a gente chama esse conjunto de irracionais. Quem é o conjunto dos irracionais, professor? É o conjunto daqueles números que a gente não consegue escrever em forma de fração. Você poderia dar um exemplo? Claro, perfeitamente. Primeiro, deixa eu só apagar essa continha que eu fiz aqui no canto para não confundir. Olha só, vou fazer uma comparação aqui que vai te ajudar a entender perfeitamente. Por que eu consigo transformar 0,3 em fração? Por que eu consigo transformar 0,25 em fração? Porque eu consigo contar quantas casas tem depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula no 0,3? Não é uma? Então aqui embaixo é 10. E aí em cima é um número sem vírgula, ou seja, 3. Quantas casas tem aqui depois da vírgula no 0,25? 2 casas. Então aqui é 100. E em cima? Em cima é o número sem vírgula. Agora, se eu pegar, por exemplo, π, que é 3,14 e nunca mais termina, não dá para eu saber quantas casas tem depois da vírgula, porque é infinito. Então eu não sei quantos zeros que eu vou colocar aqui embaixo. Logo, eu não consigo escrever esse número em forma de fração. Um outro exemplo, a raiz de 2, que é 1,41 e nunca mais termina, eu não sei quantos números tem ali depois da vírgula. Então eu não consigo escrever em forma de fração. E todo número que a gente não consegue escrever em forma de fração, a gente chama de número irracional. Então o número irracional é o π, é a raiz de 3, é menos raiz de 2, que pode ser negativo também. É tudo aquilo que a gente não consegue escrever em forma de fração. E aí vem o pulo do gato, e aí surgem o conjunto dos números reais. O que é, professor? O conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é exatamente o quê? A soma, ou seja, perdão, soma não, eu cometi um erro nesse argumento. É a união, tá? É a união entre o conjunto dos racionais com os irracionais. Aí surge o conjunto dos números reais. Conseguiu entender? Então, olhando essa estrutura, olha que interessante. O natural não está dentro do inteiro. Então, todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Me fala um natural que ele é inteiro também. O 6. Ele é natural e inteiro. Me fala um número inteiro que ele é apenas inteiro. Menos 4. Perceba que não tem número negativo aqui. Agora, todo natural e todo inteiro é racional, porque eles são subconjuntos. Eles estão todos aqui dentro. Pegou a ideia? Então, se alguém te perguntar assim, escreva para mim na sequência 3 números que sejam naturais, inteiros e racionais. Você pode escrever 4, pode escrever menos 3, pode escrever o quê? 1 meio. Então lembra disso, lembra disso. Não tem como o número natural ser apenas natural. Todo número natural é inteiro, ao mesmo tempo é racional, ao mesmo tempo é real. O único conjunto que não vai se misturar com os racionais é o conjunto dos irracionais. Pegou o raciocínio? Então, isso aqui é estrutura básica de teoria dos conjuntos, que é muito importante no estudo da matemática. A gente tem isso aqui como base para a resolução de várias questões, para a construção também de muitas coisas, e com toda certeza vai fazer muita falta nos seus estudos. Se você gostou, siga meu canal, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário aqui embaixo.
Se quiser que eu faça algum outro exercício, ou tiver dúvida de algum tipo de conteúdo, escreve aqui embaixo. Ah, professor, grava para mim aula sobre o conteúdo tal. Que a gente vai produzindo conteúdo em série até que a gente consiga ajudar você a crescer enquanto aluno e alcançar seus objetivos no futuro. Tá combinado? Um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.